A gente vai começar com a imagem ao lado. O presidente argentino Javier Milei foi retirado às pressas de um evento eleitoral em Lomas de Zamora, uma província de Buenos Aires, ontem, depois que um grupo de manifestantes lançou pedras e garrafas contra uma carreata presidencial. A equipe de segurança do presidente decidiu interromper a agenda depois que avaliou que havia um risco, então, à integridade física do presidente. O momento também é uma coisa que traz a atenção, um ato de campanha. Nos próximos meses, aí, setembro e outubro, vai haver eleições legislativas na Argentina e Milei estava buscando avançar, então, o seu partido. Afinal de contas, uma maioria no parlamento para a sequência do mandato do libertário faz toda a diferença. As imagens mostraram outros objetos sendo arremessados, garrafa, pedra, enquanto militantes contrários ao governo protestavam nas ruas do município. Não houve um relato de feridos na comitiva, mas, precisamente, o episódio ocorre em meio à escalada de tensões políticas e econômicas, em um momento com campanhas para as eleições legislativas. O governo atribuiu esse ato a simpatizantes do kirchnerismo, estamos falando, claro, do partido mais à esquerda, que liderou com primeiro Nestor Kirchner, depois Cristina Kirchner. A Argentina, anteriormente, até Alberto Fernandes tinha Cristina como vice, era dessa facção política os herdeiros do peronismo no país. Membros do governo disseram que o incidente era um ato organizado e coordenado, e o Palácio Presidencial divulgou nas redes sociais que o presidente então não foi atingido e que haveria medidas da equipe para sua segurança. Isso não acontece no vácuo, não só pela questão eleitoral, mas também quanto a uma crise política que envolve denúncias de corrupção em um órgão federal. O governo Milei é talvez um dos governos mais midiáticos do mundo. E a forma como o libertário tem conduzido a economia captura também os olhos de todo mundo para ver o que acontece com o experimento que ele conduz, conforme tenta livrar um país que sofre sucessivas crises econômicas do seu ciclo de miséria. Esse ataque, portanto, traz essa crise de corrupção também para o cerne das manchetes. Vamos lá, então, a qual é o contexto. Essa crise política envolve denúncias de corrupção em um órgão federal responsável por políticas de saúde e assistência social. O que acontece? Áudios divulgados no dia 20, atribuídos à ex-diretora da Agência Nacional para a Deficiência, Andes, é o diretor, então, Diego Spanuolo, indicaram uma possível participação da irmã de Javier Milei e também uma das suas principais assessoras, Karina Milei, em um esquema de cobrança de subornos, de propina, relacionado à compra de medicamentos. O que diziam então os áudios? Segundo Spanuolo, a cobrança de propina nessa agência, onde havia um esquema onde farmacêuticas pagariam até 8% do faturamento para conseguir contratos com o governo. Pagava 8% do faturamento, pegava o contrato, e isso teria gerado cerca de $800 mil mensais, então, em propina, com a suposta principal beneficiária, segundo esses áudios, sendo a irmã de Milei, que receberia metade desse valor, 3 a 4%, além, ou melhor dizendo, 3 a 4% do valor de 800 mil, não metade, uma correção aqui. Além de ter poder de decisão nos bastidores. Eduardo Manning também foi apontado como um operador do esquema, com apoio de empresários da distribuidora suíço-argentina. Em 20 de agosto veio esse vazamento e levou à demissão de Spanuolo e a uma investigação judicial. Ainda está pendente mais detalhes quanto a se de fato. Claro, tem uma frase famosa, acho que era do Mauro Covas, que a acusação sempre gera desgaste, se é verdade ou não é outra história, e a gente aguarda para ver o que acontece em termos da denúncia judicialmente. Mas fato é que isso domina as manchetes e traz também essa atenção quanto ao mandato do argentino. A denúncia foi apresentada pelo advogado da ex-presidente Cristina Kirchner e também aconteceu após o Congresso anular o veto de Milei para uma lei de emergência para pessoas com deficiência. Então, claro, com o advogado de Cristina Kirchner, pode ter um tom politizado a respeito do assunto. A Casa Rosada nega envolvimento e diz que os materiais foram manipulados. Essa é a posição da defesa. Os materiais foram manipulados, dizem eles. A oposição, claro, passou a utilizar o caso como ponto central das críticas ao governo, ainda mais no contexto eleitoral. E setores do Congresso solicitaram uma investigação e esclarecimentos do Ministério da Saúde. Agora, nisso, vale a pena a gente passar então também pela questão eleitoral, se a gente falava das eleições. A campanha presidencial de Milei disse que os ataques em Lomas de Zamora, esses com a pessoal jogando pedra e garrafa para cima dele, seria uma tática coordenada para setores da oposição que querem deslegitimar o governo nesse momento sensível. Os integrantes também ligaram o incidente a uma estratégia de provocação, virando gerar uma imagem de instabilidade, de que o governo estaria em algum tipo de crise. Bem, parece haver algum tipo de crise, pelo menos da perspectiva midiática, mas isso é o que diz então o governo de Milei. Foi dito que as atividades de campanha de Milei vão continuar. Existe aí alguma questão também quanto à aprovação de Milei. É dito que enquanto a popularidade dele chega ao ponto mais baixo no mandato até agora,
isso também ainda seria uma popularidade relativamente alta comparada a outros líderes argentinos. A empresa Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, registrou em agosto 51,1% de desaprovação do governo, com 43,6% de aprovação. Outras pesquisas na Argentina dão números diferentes, com a aprovação chegando perto de 48%. O índice de confiança no governo também caiu relativamente rápido, 13,6% a menos comparado a julho, quando a gente fala de agosto. Em termos da pesquisa eleitoral, entretanto, vale a pena destacar, a gente traz pesquisas divulgadas pelo jornal argentino Clarín, que trazem à tona que o partido de Milei ainda seguiria à frente. A pesquisa é que o principal ganhador das eleições para o Congresso que vem aí seria o La Libertad Avança, a Liberdade Avança, o partido de Milei, com 41,3% de apoio popular para candidato do partido, contra 20,5% apenas do peronismo, ou 17,4% do kirchnerismo. Quando a gente fala de coalizões, frente ampla, coligações, a coisa é um pouco mais parelha, 44,4% do partido de Milei, o A Liberdade Avança, e 36,1% da coalizão Fuerza Pátria, a então esquerdista no país. Vamos ver uma crise que, enquanto se aguarda para descobrir se é ou não verdade e se tem ou não mérito para essas acusações, certamente tem um contexto de o que acontece a seguir na Argentina, conforme dominar o parlamento seria crucial para a agenda de reformas do presidente argentino. Na mídia, dita uma crise, então, nesse momento crucial para o que acontece na sequência do mandato.